Sobre o julgamento de ontem, que terminou no Supremo Tribunal Federal, depois de 5 dias da análise do processo envolvendo o golpe de Estado. Nós tivemos a condenação dos acusados por maioria, 4 votos a 1. Apenas o ministro Luiz Fux ficou vencido. A pena final do ex-presidente Jair Bolsonaro foi fixada pelo relator, Alexandre de Moraes. Fixo a pena final para o réu Jair Messias Bolsonaro em 27 anos e 3 meses, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, além de 124 dias multa, cada dia multa no valor de um salário mínimo. Fixo o regime inicial do cumprimento da pena, o regime fechado. Bolsonaro foi condenado por crimes graves e crimes mais leves. E por isso há essa distinção entre a detenção e a reclusão. A reclusão para os crimes mais graves. O regime inicial é fechado, depois passa para o semiaberto e para o aberto, de acordo com a progressão de pena. E o regime de detenção é um regime para crimes mais leves. Ele começa já no semiaberto e depois vai para o aberto. Não existe a figura do regime fechado para estes crimes. Nós também acompanhamos ao longo do dia de ontem a manifestação de outros atores desse julgamento. Um deles, o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, se apegou a um dos pontos do voto técnico do ministro Luiz Fux, a competência do Supremo para julgar esse processo na sua manifestação após o término dos trabalhos. A questão da competência é muito importante, porque quando você significa que você está sendo julgado num juízo de exceção. A Constituição Federal é clara que um presidente da República é julgado no plenário do Supremo Tribunal Federal. Logo, se entende que ex-mandatário também é julgado no Supremo, o lugar dele ser julgado seria no plenário. Esse é apenas um dos pontos questionados. As defesas vão agora apresentar os embargos de declaração. Eles serão apresentados aos ministros para esclarecer pontos obscuros, pontos que causem algum tipo de esclarecimento para as defesas. Não há expectativa de que os ministros possam mudar alguma coisa em relação a esse julgamento. A pergunta que as pessoas querem saber é o seguinte: Jair Bolsonaro vai ser transferido da casa dele para a prisão? Ele vai cumprir pena numa cela? Essa pergunta ninguém tem a resposta ainda. Primeiro, não dá para saber quando isso vai acontecer, porque depende desses embargos. E os advogados também podem apresentar embargos infringentes, além dos de declaração, outra modalidade de se recorrer. Tem muita gente dizendo que a jurisprudência do Supremo, e é verdade, está configurada na necessidade de 2 votos divergentes, só tivemos o voto do ministro Fux da primeira turma. Mas a lei fala em decisão não unânime. Os advogados acredito que vão tentar ingressar com esses embargos, ainda que eles sejam rejeitados. Após essa análise, nós teremos o chamado trânsito em julgado, e ali é o fim do processo. A partir desse momento, o ministro Alexandre de Moraes, que ficou como relator, se ele tivesse sido vencido, nós teríamos a troca de relator, mas não houve essa mudança. Os ministros do Supremo todos acompanharam basicamente o que disse Alexandre de Moraes e juntos ali escolheram a pena, com exceção do Luiz Fux, que só condenou o Mauro Cid. E nós tivemos então a etapa final desse julgamento, agora aguardando os embargos. E a partir daí, o ministro Alexandre de Moraes decide se ele vai cumprir a pena do regime fechado em casa, em prisão domiciliar, levando em conta a idade, critérios humanitários que são evocados nesse momento. É sabido que o ex-presidente Jair Bolsonaro não está bem de saúde, passou por várias cirurgias depois da facada, então essa pode ser a justificativa para mantê-lo preso dentro de casa. Ou se ele vai ser encaminhado para algum estabelecimento prisional, isso fica a cargo do ministro relator Alexandre de Moraes, depois do chamado trânsito em julgado. É um julgamento que provocou muita discussão fora da arena política, dentro da arena jurídica, justamente por contradições à nossa legislação, mas isso tudo foi superado pelos ministros, que formaram ali uma espécie de um conluio, para dar uma resposta, a resposta que queriam dar, com exceção do ministro Fux, que acabou vencido num voto bem diferente daquele que foi dado pelos demais ministros da primeira turma do STF.